agora sobre criar meninas para a glória de Deus, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a criação das meninas. Então, da mesma forma que é uma coisa consciente, a criação dos nossos meninos, também deve ser uma coisa consciente a criação e o direcionamento da vida das nossas meninas. Eu quero começar lendo para vocês um pequeno trecho da Nancy Leigh DeMoss no livro Verdadeira Feminilidade. É uma boa sugestão para os grupos de estudo de vocês, viu? É um livro que é um guia de estudo sobre feminilidade. Ela diz assim: houve um tempo em que as diferenças de papéis, a força e as responsabilidades dos homens e das mulheres eram bem distintos. Insatisfeito com esse estereótipo, o movimento feminista buscou redefinir a condição da mulher no lar e na sociedade. Lutou para minimizar as distinções e superar as diferenças entre os sexos. Promoveu a ideia de que as mulheres eram poderosas, fortes e invencíveis. As mulheres não precisavam dos homens. Não queriam ser sufocadas pelas definições tradicionais, ou, como dizem, né, judaico-cristãs, do universo feminino, especialmente pelos papéis de esposa e mãe. Segundo as feministas, os homens não possuíam quaisquer qualidades que os tornassem diferentes ou especiais. Na verdade, quando comparados às mulheres, os homens eram inferiores. Tudo que os homens fazem, as mulheres fazem melhor. É esse o grito feminista. O movimento de libertação feminina afirmava que as mulheres nunca seriam iguais aos homens até exercerem as mesmas funções e alcançarem as mesmas posições que eles tinham na sociedade e no mundo corporativo. Né? Na ideia do feminismo, isso era suficiente. Igualdade, as feministas insistiam, significa intercâmbio de papéis. É isso que, segundo o movimento feminista, igualdade é, intercâmbio de papéis. Você pode ser o que um homem é e um homem pode ser o que uma mulher é. Nota que isso, eu tenho um pastor amigo que ele diz isso é androgenia funcional. Sabe o que é androgenia? É um homem que se parece com uma mulher. Sabe aquela pessoa que você olha na rua que você não sabe se é homem ou se é mulher? Isso é androgenia. Ele diz que essa troca de papéis é uma androgenia funcional. Uma mulher que se parece com um homem e que tem funções de um homem, e um homem que tem funções de mulher. Se o papel do homem e da mulher forem diferentes, então os dois são iguais de verdade. Se o papel dos dois são iguais, então os dois são iguais de verdade. É isso que o feminismo diz. E aí nós vamos ver que o Evangelho ele fala diferente. O Evangelho fala que homens e mulheres são iguais diante de Deus, mas diferentes nas suas funções, na sua vocação, mas eles são iguais diante de Deus. Isso é outra coisa que as mulheres que têm problema com a submissão ao marido não entendem. Elas acham que a mulher ser submissa ao marido significa que ela é inferior. Não é isso que a Bíblia fala. Outro dia vocês me chamam para falar sobre submissão e a gente vai debater esse assunto. Não é isso que a Bíblia fala. Submissão não tem nada a ver com ser capacho, com ser inferior, com não ter opinião própria, com não se posicionar, não falar o que pensa. Isso não é submissão à luz da Bíblia, gente. Não é. Tá? A gente não sabe o que é submissão à luz da Bíblia. A gente não entende. E os homens também não entendem o que é exercer autoridade à luz da Bíblia. A gente precisa aprender. Nancy Leigh DeMoss diz assim: esses indicadores são 12 em Gênesis 1. São um lembrete de que Deus não favorece nem valoriza um sexo mais do que o outro. Ele ama e valoriza o homem e a mulher da mesma forma. E eu vou ler para vocês aqui os indicadores que ela mostra em Gênesis 1. Vocês entendem isso? Então, tira isso da cabeça de vocês. Que ser homem é especial ou que ser mulher é especial. Nenhum, nem outro. Deus fez macho e fêmea. Ambos a sua imagem e semelhança. Tá? Então, um não é melhor e um não tem mais valor. Essa é uma grande briga que eu encontro nas igrejas com as mulheres que lutam contra a submissão feminina. Porque, na cabeça delas,
o homem é superior e na cabeça delas a mulher é inferior por causa da submissão. E eu sempre tento mostrar para elas, a gente vai falar um pouquinho disso amanhã, a questão da autoridade do homem na família, porque o homem é o cabeça da família, ele é o chefe da família, mas isso não o faz superior a você. É só você pensar em relação a pais e filhos. Você, pai, você, mãe, é autoridade sobre os seus filhos, mas você é melhor que ele diante de Deus? Vocês são iguais, vocês são irmãos em Cristo. O pastor da sua igreja, os líderes da sua igreja, são pessoas a quem você deve respeito por causa da autoridade que Deus colocou sobre eles, mas eles são melhores do que você? Você é capacho porque eles são liderança? Não, então não é diferente com homem e mulher, entende? Nesses aspectos a gente não tem diferença, não tem problema, né? Pais e filhos, a liderança da igreja, mas quando se trata no relação homem e mulher, a gente pula, né? Então, olha as coisas que ela mostra em Gênesis 1. Ambos foram criados para a glória de Deus. Ambos são criados pela mão de Deus. Ambos são criados à imagem de Deus. Ambos são feitos à semelhança de Deus. Ambos são abençoados por Deus, Gênesis 1, 28. Ambos têm a incumbência de frutificar e multiplicar. Ambos recebem domínio sobre a terra. Ambos são recipientes da provisão de Deus. Ambos têm relacionamento pessoal com Deus. Ambos são responsáveis diante de Deus. Deus chamou o homem primeiro, porque ele era o responsável pela família. Mas depois ele chama Eva para prestar contas do pecado. Olha que coisa interessante. Você tem um marido que é responsável por você, que vai chamado a te apresentar a Deus no último dia, mas você vai responder por você. Isso não mostra o valor que nós temos diante de Deus? Ambos são herdeiros da mesma graça de vida. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, nós aprendemos que a história do ser humano, homem e mulher, tem o propósito de exibir a glória do Criador. Isso é uma lição prática, já falei isso, é uma parábola sobre o relacionamento de Cristo com a igreja. Por isso é tão grave distorcer esses papéis. Por isso você não aceitar a tua vocação feminina e não ensinar isso à sua filha é tão grave, porque você está distorcendo a imagem do Criador para o mundo. Você está mentindo a respeito de Deus para o mundo. Olha que coisa séria, né? Então, antes de nós começarmos a educar as nossas meninas para serem mulheres segundo Deus, nós precisamos nos perguntar que tipo de mulher eu sou. Porque se eu não corrigir as minhas falhas como mulher, como eu poderei corrigir as falhas da minha filha? Né? O que nós pensamos do nosso papel no lar? Como é que nós avaliamos aquilo que a Bíblia requer de nós? Será que nós temos nos submetido com alegria a essas ordenanças? Ou será que nós somos frutos da nossa época, da nossa era? Será que nós somos feministas sem saber que somos feministas? Será que nós almejamos para nós e para as nossas filhas aquilo que o presente século impõe? Ou a vontade de Deus expressa nas Escrituras? E aí a gente vai se lembrar que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Aceitar e viver esses papéis é sinônimo de obediência ao Senhor, de se render ao Evangelho. Homem e mulher, eles se completam. Nas palavras de Joel Bick, olha que coisa linda. A glória do homem é que ele é o cabeça. A sua humildade é que ele não está completo sem a mulher. A glória da mulher é que só ela pode completar o homem. A sua humildade é que ela é feita do homem. Cada um no seu lugar. Cada um dos dois tem a sua glória e aquilo que o humilha. Aquilo que o deixa de cabeça baixa e humilde. Né? O homem, ele é o líder. Mas quando ele foi chamado ali para dar nome aos animais, quando Deus criou tudo, criou ele e disse, não é bom que o homem esteja só. Ele precisa de uma auxiliadora. E aí ele vai e cria a mulher para o homem. E da mesma maneira que nós podemos nos alegrar de que eles não vivem sem nós, nós nos lembramos que nós viemos deles. Então, cada um de nós fica humilde no seu lugar, sendo grato ao Senhor
por termos nascido mulher ou termos nascido homens, né? Então, que tipo de mulher eu tenho sido? É uma pergunta que nós vamos precisar responder. A sua filha vai desejar ser a mulher que você é. Ela vai se preocupar com as coisas que você se preocupa. Ela vai dar valor às coisas que você dá valor. Eu sempre costumo dizer que quando nós nos tornamos pais, nós precisamos aprender a deixar de brincar de ser crente e passar a ser crente de verdade. Porque o nosso exemplo e aquilo que nós somos vai impactar a vida deles de forma definitiva, quase. Só não é definitiva porque a graça da conversão muitas vezes entra aí onde nós falhamos, né? A graça de Deus, mas aquilo fica marcado, fica cravado, igual gado, queimado a fogo. É isso que Provérbios 22:6 quer dizer. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará dele. E esse texto está falando sobre o que quer que seja que você ensinar ao seu filho. O que quer que seja que você ensinar à sua menina, que é um bem precioso para você, vai ser um bem precioso para ela. Então, nós precisamos ensiná-las a amar as boas obras, como diz lá 1 Timóteo 2, de 9 a 11, da mesma sorte que as mulheres se ataviam com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras. E o que são boas obras? Eu preciso fazer esse adendo, tirem da sua cabeça o conceito espírita de boas obras, né? Boas obras é o seu modo de vida. É a sua oração, é a sua devocional, é a sua obediência, é o seu serviço na igreja, é tudo aquilo que você faz, que você produz em prol do reino de Deus. Isso é boas obras. E nós precisamos nos vestir. O nosso vestuário tem que ser as boas obras, e precisamos ensinar isso às nossas meninas. É por isso que Pedro também nos incentiva a cultivarmos aquela beleza que vai durar para sempre. A gente vai falar disso amanhã. E que não vai murchar com a idade. Porque a idade murcha qualquer beleza. Amanhã a gente vai ler um dizer, acho que de Matthew Henry, dizendo que a beleza é tão fútil, né, quando a gente fala lá em Provérbios 31, que enganosa é a beleza e vã a formosura, né, aí ele diz, a idade vai acabar com essa beleza, uma doença, um acidente, por fim a morte vai secar essa beleza. Né? Mas o que nós temos por dentro, 1 Pedro 3, 3 e 4, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelo, adereço de ouro, aparato, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, a roupa que você tem que se vestir é uma roupa de um espírito manso e tranquilo diante de Deus. Então, que tipo de mulher, que tipo de esposa eu tenho sido para que eu possa ensinar a minha filha? Nós devemos perseguir o alvo de sermos uma esposa assim descrita por um puritano: a melhor companheira na fortuna, a mais adequada e pronta assistente no trabalho, o maior conforto nas tribulações e pesares, e a maior graça e honra que pode haver a quem a possuir. Você é essa esposa? Porque se você não tem sido essa esposa, você precisa correr para ser. Não só para ensinar a sua filha, mas para ser uma ordem. Porque isso é mandamento. Né? Provérbios 18, 22 diz assim, o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Que coisa linda. Um homem que acha uma esposa assim é um homem que alcançou a benevolência do Senhor. Ou ao contrário, Provérbios 12, verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Então, a gente precisa se disciplinar a ser aquilo que a Bíblia fala para podermos ensinar às nossas filhas. Somos
diferentes e precisamos admitir que temos alvos diferentes na criação de meninos e na criação de meninas. Precisamos admitir e ensinar aos nossos filhos que essas diferenças existem, inclusive na nossa constituição física. Ensinar que a grama é verde. Lembra que eu falei sobre os meninos protegerem as meninas, pegarem peso por causa das meninas? Gente, isso é tão fácil, é tão simples, é tão visível. Eu tinha uma médica que ela falava assim para mim: não carregue peso. Você tem útero. Quem tem útero e quer ter filhos não pode carregar peso. Ela dizia isso para mim. Quem fez assim? Deus fez assim. Nos fez mais frágeis, não só emocionalmente, mas o nosso corpo. Então, precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Então, na hora que a sua menina for dar uma de valente, diga a ela: filhinha, deixa que o seu irmão pegue esse peso. Não pega peso, não. Lá em casa a lei era a seguinte: onde tem homem, mulher não carrega peso. Então, às vezes, Júlia se empolgava para fazer uma faxina e empurrar o sofá. Falei: peraí, Lucas, empurra o sofá para sua irmã. Eles ficavam doidos, né? Vocês querem mudar a casa toda semana e a gente que tem que arrastar os móveis. É isso, a ideia é nossa, a execução é de vocês. É isso. Ensine-as que elas são frágeis. Isso é belo, porque foi Deus que fez assim, ao contrário do que o mundo diz. A Nancy Leigh DeMoss, ela diz assim: a inclinação da mulher para criar relacionamentos é poderosa. O corpo da mulher produz altos níveis de ocitocina. Olha aí, nós somos diferentes dos homens, que promove a ocitocina, ligação e conexão emocional. A mulher foi criada com o desejo natural de se relacionar. Ela gosta de ter vínculos. É por isso que o encontro de mulheres assim funciona. Às vezes você faz um encontro de homens, vem 6. Não sei se aqui é assim, mas lá no Rio é. Porque mulher gosta de estar junto, mulher gosta de conversar, mulher... Às vezes eu falo para os meninos lá da igreja, né? Rapazes, a gente se reúne para fazer a reunião das mulheres. Por que vocês não vão juntos ao cinema? Isso é coisa de macho, não, menino? Quem se reunir para ir ao cinema, para bater papo, para conversar? Eu falei: minha gente, vamos fazer um churrasco. Aí eles gostam, né? Falei fazer churrasco, eles gostam. Mas eles não gostam dessa coisa que a gente gosta, né? De estar junto, de conversar, de papear. Eles até gostam, mas é de uma maneira diferente. E aí a Nancy diz: até mesmo a anatomia do seu corpo revela que a mulher foi criada para alguma coisa. Existe dentro dela um espaço moldado para receber. Deus criou o corpo da mulher para o corpo do homem. Olha que coisa linda. Constitucionalmente, nós somos diferentes. Né? A gente vê absurdos de times de vôlei com homens competindo junto com mulheres. Né? Absurdo, absurdo. Então, ensine isso à sua filha. Ajude-a a domar o seu espírito autoritário. Toda menina nasce mandona. Não sei se você tem esse problema. Não sei aqui as mulheres de Fortaleza, mas as mulheres lá do Rio. E qual é o nosso problema? Qual é o problema nosso, mulheres? Gênesis 3. Eva. Todas nós somos Evas. O que Eva fez? Decidiu pela família, deu um passo à frente e resolveu com a serpente. Não, mentira, assim, que as mulheres acreditam, a Nancy Leigh DeMoss, ela fala, né? O que devia ter acontecido ali? O que a mulher devia ter feito? Espera aí, serpente. Aguenta só um instantinho. Adão, dá um pulinho aqui, meu bem. Tem alguém querendo falar contigo. O que ela faz? Parte para a ação. O que ele faz? Observa e se cala. É conivente com ela. Então, o nosso problema está lá. Toda menina tenta mandar em todo mundo. Quantas de vocês não conhecem meninas de 2 anos? Eu sempre conto que eu tenho uma sobrinha que, quando ela tinha 3, a gente entrava no carro, fechava a porta, ela falava: bota o cinto, tia. Eu falei: meu amigo, não quero mandar em mim, eu tenho 50, tu tem 3.
Mas ela queria mandar em mim. Ela estava ligada em tudo e queria todas as coisas em seus devidos lugares. Ela aprenderá muito sobre tudo isso se você tiver um relacionamento conjugal adequado, como nós falamos antes, né? Com um pai dócil e firme e uma mãe que tem posições, vontades próprias, mas que sabe se submeter livremente à liderança do marido, ela vai aprender onde se colocar no mundo. Se sua menina é criada num lar assim, o ensino teórico tem excelentes chances de ser internalizado, né? Se você é uma mulher que sabe se colocar no seu lugar. Então, ajude-a a não se meter em tudo e a não querer resolver todos os problemas. Talvez você tenha que falar sempre com ela. Isso não é problema seu. Fica tranquila que tem gente resolvendo isso. Não se mete nesse assunto. Por quê? Porque isso é nato da mulher. Querer ir à frente, da mulher pecadora, né? Querer ir à frente e tomar as rédeas de tudo ao redor. Mas você pode dizer para mim, mas a minha filha ela não é mandona. Porque tem aquelas mulheres que são, né? Mas, querida, deixa eu te falar. As que não são mandonas são as piores. Porque são aquelas que mandam sem que ninguém perceba que elas mandam. E você está rindo porque você sabe do que eu estou falando, né, fofa? Tu sabe. Toda mulher já nasce sabendo manipular. Mulher não precisa de um curso de coach para aprender a manipular. Ela não precisa de um curso do Instagram para aprender a manipular. Ela não precisa do desafio dos 15 dias para aprender a manipular os outros. Não precisa. Ela já nasce com essa brilhante capacidade. Então, é aquela menina, e muitas vezes a gente é essa menina. É aquela menina que fala, ai, papaizinho, eu queria tanto aquele sorvete. E o pai fala, filha, você está gripada, né? Mamãe disse que não pode. Papai, tudo bem, mas eu estou tão triste. E aí o pai vai, se quebra, né? Às vezes elas mandam na gente, não se portando duramente contra a gente, mas chorando, se fazendo de magoada, com um biquinho. A gente conversava isso hoje, né? Como os nossos filhos eles são diferentes entre si. Tem filhos que são mais rebeldes, que são mais... que dizem na tua cara que não vão te obedecer. E, às vezes, são os melhores. Porque você vê o pecado, você pode lidar. Mas aqueles que são mais... sonsos, né? Essa palavra, que são mais doces, né? E menina é craque. Olha, eu tenho muitas conhecidas que falam isso para mim. Minha filha nunca nem precisou apanhar. Meu amigo, quem diz que nunca precisou apanhar é porque não sabe o que é pecado no coração de um ser humano. Porque o erro de uma criança não é só se defrontar com você, não é só isso que é pecado. Lembra daquela parábola que Jesus contou, daqueles 2 filhos? O que disse que não ia e foi, e o que disse que ia, mas não foi? É isso. Então, às vezes, a gente tem filhos que se fazem de obedientes na nossa frente e, por trás, fazem tudo aquilo que eles querem, né? Então, meninas são craques em fazer chantagem emocional, fazer bico, chorar, dizer que está com dor de barriga. Já viu? Olha, menina toda menina é assim. Um dia eu estava sentada aqui na frente da igreja com a filha de uma amiga que tinha uns 8 anos. E a minha amiga lá atrás com o bebezinho. E eu cuidando da filha dela. E aí ela ficou, tia, posso beber água? Eu falei, não, presta atenção na pregação. Aí daqui a pouco ela, tia, deixa eu beber água. Vai pra frente. Aí daqui a pouco ela, eu quero ir na minha mãe. Eu falei, não vai. Tia, eu quero ir na minha mãe. Eu falei, você não vai. Só quando o culto acabar, presta atenção. Aí ela, tio, eu tô com dor de barriga. Eu falei, meu bem, quando tu ia, eu já estava voltando. Que essa dor de barriga e essa dor de cabeça eu entendo.
Meninas são craques em manipular. Então, nós precisamos... Primeiro, a gente precisa se arrepender desse pecado. Né? Como é que você se porta quando seu marido diz não para você? Como é que você se porta quando seu marido frustra as suas expectativas? Às vezes, a gente se parece uma menina de 3 anos, né? Que bate o pé no chão, se joga, faz pirraça, né? Às vezes, a gente faz isso. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo bico. 1 semana sem falar com ele, 2 semanas sem abrir o parque. Né? A gente é craque de fazer isso. 3 semanas sem fazer o bolo preferido dele. O que é isso, gente? Qual é o nome disso? Manipulação. É assim, ó, você não me dá o que eu quero? Então você também não vai ter o que você quer. Você não vai ter amor, você não vai ter respeito, você não vai ter carinho da minha parte, e eu vou te tratar friamente. Quantas vezes eu já não fiz isso? Do tipo, seu marido te falou alguma coisa de manhã, aí você ficou 3 metros de tromba, de bico, para mostrar que você está infeliz. Aí o marido vai trabalhar, aí você até esquece. Aí quando ele chega, você lembra de armar o bico, né? Você estava lá bem zona, lavando a louça, quando ele chega, oi amor, tudo bem? Não. Tudo indo. A gente faz questão. O que a gente quer, na verdade? Na verdade, a gente quer puni-los porque eles não fizeram aquilo que a gente quer. Sabe o que é isso? Idolatria. Isso é idolatria. Porque a nossa vontade é o nosso Deus. E a gente precisa se livrar desse ídolo na nossa vida. Lembra lá de Gálatas 5,17? O Espírito Santo nos foi dado para que nós não façamos o que seja do nosso querer, mas para que a gente obedeça a palavra de Deus. Então, se você tem uma filha que não é mandona, mas é um doce, se preocupe mais com ela do que com a mandona. Né? E se você é a mandona ou você é a manipuladora, se arrependa do seu pecado e volte atrás. Treine sua menina, isso aqui é uma coisa muito importante, para lidar diretamente com o pai dela. O que a gente faz muitas vezes? A gente se interpõe nesse relacionamento. A gente fica no meio dos dois, sendo a boazinha da história. E fazendo soar, a gente não diz isso, como se ele fosse um vilão, que nunca deixa nada. Mas a gente é tão legal, então a gente vai interceder junto ao marido para que as vontades da nossa filha seja feita. Então não seja aliada ou cúmplice da sua filha. Você é aliada e cúmplice de uma só pessoa nesse mundo, seu marido. Você é uma só carne com uma só pessoa nesse mundo, que é o seu marido. Você não é uma só carne com os seus filhos. Anota isso bem grande e bota na geladeira da sua casa. Não sou uma só carne com meus filhos. Meus filhos vão embora. Meus filhos vão casar. Meus filhos vão amar alguém mais do que amam a mim. Muito mais. Você é uma só carne com o seu marido. Então, fuja dessa tentação de ser a boazinha. Né? Incentive-a a submeter-se docemente à autoridade do pai. Porque fazendo isso, você estará incentivando-a a submeter-se à autoridade do marido mais tarde. Uma menina que teve um pai firme e um pai amoroso, um pai que a disciplinava, um pai que era duro na hora que devia ser duro e um pai que era carinhoso na hora que devia ser carinhoso, é uma menina que aprende a ser uma boa esposa, porque aprende a docemente se dobrar à autoridade, por vontade própria, à autoridade do marido. Então, isso deve ser uma coisa consciente. Ensine-a a confiar nas decisões do pai. Isso quer dizer que a gente sempre concorda com o que o nosso marido decide? Não. Às vezes, no nosso ver, não tem motivo para ele dizer não para a nossa filha. Às vezes não tem motivo. E às vezes não tem mesmo. Mas isso não tem nada a ver com o que vai acontecer a seguir. Eu conheço muitas mulheres que fazem isso. Que o marido diz, não, você não vai, sei lá,
lá fora brincar com a Maria Clara. E aí, a mãe diz, amor, que besteira, deixa a menina. O que tem brincar com a Maria Clara? Vai, pode ir. O que você está fazendo? Você está dizendo, ensinando em letras garrafais, assim, ó, não obedeça a seu pai. Seu pai, lembra do desenho da Peppa Pig? Papai é bobinho. É isso. É o resumo desse desenho, papai é bobinho. O que o seu pai diz não tem valor. Eu sou a chefe da família. Eu sou a chefe da casa. Olha só, que coisa incrível. A gente diz sem dizer. Então, se você discorda da decisão do seu marido, você pode conversar isso com ele. A sós. Existe uma coisa chamada quarto, outra coisa chamada porta. Entra no quarto, fecha a porta, e aí você vai conversar com ele. Amor, não tem nada a ver, né? Você podia ter deixado ela fazer isso. É porque homem é assim, eu não sei se aqui em Fortaleza é assim. Mas homens geralmente têm uma resposta de primeira. Não. Não é assim? Pai, posso... Não. Aí depois é que eles vão pensar. E a gente pode ajudar nesse processo. Amor, tudo bem, não tinha problema. Ou então pode ser que ele deixe e você diga, não, amor, não foi uma boa ideia ter deixado. Mas a sós, em privado. E se essa decisão precisar ser mudada, que ele comunique aos filhos. Porque senão, pode até não ser, mas o que vai parecer para eles? Mamãe foi lá e costurou o caminho para mim. Mamãe é minha aliada. Nós somos duas contra ele. Olha o feminismo aí. A gente nem é adepta do feminismo, mas olha aí. Né? Então, nós precisamos ensiná-la a se submeter docemente e a dizer a ela, minha filha, confia no papai. O papai sabe o que é melhor para você. Também, o que você está ensinando? Ela confiar no pai dela. Ela confiar no Senhor também. Mesmo quando ela não concorda, mesmo quando ela não gosta, mesmo quando ela não entende. Não é isso a vida cristã? Você aprender a confiar no Senhor, mesmo quando você não está entendendo nada do que está acontecendo ao teu redor. É isso que nós precisamos ensinar às nossas meninas. Ensine-a a não ser consumista. Mas para ensinar as nossas filhas a não serem consumistas, nós precisamos não ser consumistas, né? Então, o que realmente é necessário? Né? Será que nós estamos nos parecendo muito com o mundo, precisando de coisas demais? Às vezes eu converso com mulheres que falam, eu não posso ter mais de um filho de jeito nenhum, porque eu não tenho condições financeiras para isso. E aí você vai perguntar o que é condições financeiras. Né? Do que você precisa? Meu filho precisa fazer judô, natação, teatro, fotografia. Ele precisa fazer curso de línguas, né? Porque ninguém é nada sem fazer inglês, espanhol e francês. Né? Claro que você não vai poder ter filho nenhum, na verdade. Né? Então, como é a nossa maneira de lidar com o consumo? Como é que a gente gasta o dinheiro da nossa família? Como é que a gente é auxiliadora do nosso marido no orçamento doméstico? Isso vai influenciar as nossas meninas. Se você é uma mulher rica, se você é uma mulher que tem posses, ensine sua filha a viver como quem não tivesse. Sabe por quê? Sua filha pode casar com um homem pobre. E se você a ensinou a viver num luxo excessivo, a ter coisas demais, a ter opções demais. Eu acho que criar filho é mais difícil para rico do que para pobre, sabia? Porque pobre não tem mesmo, não tem. Para de chorar, engole o choro e vamos embora. Né? Agora, rico não, porque rico você tem muitas opções. E aí é difícil você dizer, eu posso dar, mas eu não vou dar. É difícil você ter uma secretária em casa e você dizer para sua filha, você vai arrumar a cama todos os dias, é sua responsabilidade. Eu conheço uma menina que um dia ela disse para mim, eu lavei o meu primeiro banheiro aos 16 anos, num acampamento da igreja. Eu nunca tinha lavado um banheiro, porque tem muitas empregadas em casa. E ela disse, eu estou tentando me treinar, porque, por exemplo, quando eu vou puxar uma camiseta do meu armário, o armário dela é dobrado por cor. E aí ela vai pegar aquela blusa, ela faz assim, ó, e o resto tudo cai. E ela sai, e a empregada vem
e arruma. Pense no tamanho do prejuízo que essa mãe está fazendo sem perceber, querendo ajudar a filha. Prejuízo para ela no futuro, porque ela pode se casar com um homem tão rico quanto o pai, mas pode não ser. E se esse homem tem um bom emprego, ganha dinheiro e é chamado para o ministério? Vai ser pastor lá nos cafundós do Judas. E aí? Sua filha pode não se casar com um pastor, sei que nem eu não casei com um pastor, eu casei com um militar. Lá pelos 3 anos de casamento foi que ele resolveu ser pastor. Como é que você lida? E eu aprendi na minha casa. O meu pai não era rico, mas era um funcionário público que sempre ganhou bem. E eu estudava num bom colégio e eu morria, porque todas as minhas amigas tinham todos os relógios da moda, todas elas iam para a Disney, todas elas... E o meu pai tinha condições disso e ele não dava. E ele dizia, você não precisa disso. A gente comprava roupa uma vez por ano, no Natal. Como isso foi importante para mim, que me casei com um militar, que depois virou seminarista, foi para o seminário com 3 filhos e nasceu o 4º no seminário, num período em que todas as igrejas que estavam nos sustentando começaram a tirar o sustento. E a gente foi vivendo com cada vez menos, menos, menos e menos, a ponto de nossos filhos só vestirem alguma coisa se eles ganhassem. De só calçarem alguma coisa de segunda mão, se ganhassem. Como isso foi importante para mim, como isso foi decisivo no meu auxílio a ele no ministério. Então, nós precisamos ensinar isso às nossas meninas, mas para isso o nosso coração precisa estar no lugar certo. Ensine-a a dar mais valor à beleza interior do que à beleza exterior. Para isso, não elogie tanto a beleza da sua filha. Pode elogiar, você é linda, que vestido lindo. Mas que não seja só esse o elogio que você dá a ela. Elogia pelas suas virtudes de caráter também, deixe isso bem ressaltado para ela. Ensine sua filha a amar a leitura e o conhecimento. Nós somos uma sociedade, e somos uma igreja dentro dessa sociedade, que temos movimentos de pêndulo, né, que eles chamam. Né? Uma hora a gente está desse lado, aí a gente vê, ops, não é bem assim, a gente vai para o outro. Né? Então, a gente estava aqui, ó. Mulher é na rua, carreira, negócios, dinheiro. Opa, tem a vocação da mulher. Vem para cá. Mulher não estuda. Mulher não pode ter uma profissão. Vocês entendem? Como a gente não tem bom senso bíblico para andar no meio desse caminho? E eu vou dizer a você, mesmo que a sua filha seja uma dona de casa, que queira ter muitos filhos, como a minha filha, que diz que quer ser mãe em tempo integral, ter muitos filhos, por que ela não pode estudar? Por que ela não pode fazer uma faculdade? Com a perspectiva correta. Agora, por que ela tem que fazer? Vocês entendem que a gente não tem uma mola mestra para definir as coisas que a gente faz? Porque aqui no nosso país é assim, ó, o estudo serve para ganhar dinheiro. Esse é o nosso problema. É status. Fazer uma faculdade, ter uma profissão, é status, é para você ser alguém, é para você se sentir alguém. Se você vai num país da Europa, por exemplo, um pintor de parede é rico. Porque o trabalho feito com as mãos é um trabalho valorizado. Isso aí é parte da nossa colonização católica. Os países que são protestantes, eles dão muito mais valor ao trabalho com as mãos, não é? Então, a gente precisa entender isso. Como é que você está encaminhando a sua filha nos estudos? Será que você está indo para esse lado? Não dependa de homem, vai ganhar seu dinheiro, vai ter sua profissão. Ou igual o pai de uma aluna minha de escola dominical dizia para ela. Tenha um emprego público, porque marido você arruma em qualquer esquina. E emprego, não. Ele era diácono de uma igreja, e ele dizia isso para a filha dela. Então, não é nem isso, e nem o outro extremo. É como meu pai contava que era na roça. Ele tinha um conhecido na roça que ele dizia para a filha, você precisa aprender a ler só até... Precisa estudar só até aprender a escrever carta para namorado. Depois não precisa mais estudar, porque mulher não precisa estudar. Não é nenhuma coisa, nem outra. Por quê?
Porque o estudo, ou as habilidades que a sua filha desenvolver, tudo isso vai ser usado para quê, gente? Para a glória do Senhor, porque todo conhecimento revela a Deus. Todo conhecimento. Então, mesmo que a sua filha vá estudar para não exercer uma profissão, ela vai ter um conhecimento que vai apontar para Cristo, para Deus, e ela vai poder usar isso em benefício da família dela, em benefício da igreja, em benefício dos outros. Entendem? Então, a gente precisa formar mulheres que sejam cabeças pensantes, que leiam, que gostem de um bom debate, que gostem de entender as coisas, e assim elas sirvam a Deus e às suas famílias. Ensine sua filha a servir. Os meninos também precisam aprender a servir. Nós falamos isso um pouquinho, mas é de uma maneira diferente, não é? Elas vão servir na casa dela, ao marido dela e aos filhos dela. Não deixe a sua filha sem treinamento nessa área. Eu tenho conversado com dezenas e dezenas de moças que falam para mim, eu estou perdida. Eu não aprendi a servir, eu aprendi a viver para mim, para minha carreira, para minha profissão. Era aquela mãe que dizia assim, não precisa lavar louça não, vai estudar. Então, elas não aprenderam a lavar uma louça, elas não sabem fazer um bolo, elas não sabem cozinhar. Gente, não é bonito dizer que não sabe nem fritar um ovo. Não é. Sabe por quê? Porque lá em Tito 2, de 3 a 5, a palavra de Deus fala que nós precisamos aprender a ser boas donas de casa, para que a palavra não seja difamada. A palavra de Deus é difamada entre os gentios por nossa causa, porque não obedecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus manda você ser uma boa dona de casa. Então, nós precisamos ensinar isso às nossas meninas. Me dá uma tristeza quando eu vejo meninas de 11, de 12 anos que não sabem ligar um fogão, que não sabem cuidar de uma casa, que não sabem organizar um armário, que não sabem fazer umas compras, que não sabem utilizar o dinheiro da família comprando um feijão de boa qualidade, mas o mais barato. Não é o melhor, o top, mas ele tem qualidade. Elas não sabem fazer isso. Aí essas meninas se casam e não dão conta. Aí vêm os filhos, ela já não dá conta da casa, ela já não dá conta de ter uma vida agradável com o marido, porque ela não dá conta de organizar a vida doméstica. Aí chegam os filhos. Eu conheço várias que entraram em depressão, porque elas falam, eu não dou conta, eu não sei fazer isso. Eu não sei cuidar de menino, nunca troquei uma fralda na minha vida. Não pode. E nisso, esse ambiente aqui de igreja é muito importante. É importante a sua filha... Sabe uma coisa que você pode fazer com a sua filha? Nesse ponto de ensiná-la a servir? Eu fiz muito isso com a minha. Uma amiga ia ter bebê. E eu dizia, você precisa de ajuda? Preciso. Júlia, vai lá, passar uma semana com ela. Fiz muito isso. Júlia hoje está pronta para ser mãe. Ela casa ano que vem. Já pode, eu já falo para ela, minha filha já pode, casou, já pode providenciar, porque está pronta. Porque eu insistentemente pensava nisso. Eu quero que ela tenha essa habilidade. Como é que ela vai ter essa habilidade se ela não fizer? Eu quero que ela vá. Então, eu colocava ela para servir as mulheres da nossa igreja, as nossas amigas, com esse intuito de que ela desenvolvesse essa habilidade. Então, a gente pode fazer isso com todas as outras áreas da nossa casa. Ensine a ela o prazer e a alegria de cuidar e acolher os servos de Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso amanhã, né? Vamos tocar na mulher de Provérbios 31, vamos estudar um pouquinho sobre a mulher de Provérbios 31. Que ela aprenda isso conosco. Agora, também, como é que a gente faz isso? Né? A gente serve com alegria? A gente entende que lavar uma louça, cuidar de uma casa, cuidar das coisas do marido, a gente está fazendo isso para o Senhor? A gente entende isso? Ou a gente é aquela murmuradora de plantão, reclamona, que reclama de tudo o tempo todo, que reclama da louça que lava, que reclama do armário bagunçado, que reclama... Minha gente, olha só, casa que tem um provérbio que diz isso. Não vou me lembrar a passagem agora, mas diz assim...
que onde não há bois, o celeiro fica limpo. É isso. Você quer sua casa limpa? Não tenha ninguém nela. Mas também não tem alegria. Mas também não tem comida, não tem gente ao redor da mesa. Para que a gente tenha uma casa feliz, uma casa viva, precisa de quê? Trabalho. Gente que serve, gente que faz comida, que lava panela. Precisa disso. Se não tiver isso, também não tem o benefício que isso nos traz. E nós precisamos mostrar isso às nossas filhas, precisamos mostrar a elas que elas estão servindo a Deus quando elas servem ao próximo. O puritano William Perkins, ele dizia: há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Há uma diferença. Mas no tocante a agradar a Deus, no cumprimento da sua vocação, nenhuma em absoluto. Que coisa linda! Ele reconhece que um ministro ordenado do Evangelho, pregando a sua congregação no dia do Senhor, é importante. Mas que uma mulher trocando uma fralda de um bebê também é, porque cada um dos dois estão obedecendo ao seu chamado e à sua vocação. Ensine a sua filha a ser hospitaleira. Coisas simples como receber com alegria, deixar as pessoas à vontade, cuidar dos detalhes para que... Isso são coisas que você tem que dizer para elas. Diga para elas, chegou, gente, pergunta, vai lá, pergunta se quer tomar um banho. Vai perguntar se precisa de uma toalha. Corre lá, coloca um sabonete novo. Essas são coisas que a gente ensina para as nossas filhas desde cedo. Vamos acordar mais cedo para a gente preparar uma mesa bonita para a nossa visita. A palavra de Deus lá em Hebreus 13:2 diz assim: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolherão a anjos. E Abraão, qual foi o anjo que Abraão acolheu? Com A maiúsculo. O anjo com A maiúsculo do Senhor. O que é aquilo? Uma teofania, o próprio Deus. Olha que coisa. Não negligencieis a hospitalidade, é uma ordem. E aí nós precisamos ensinar isso às nossas meninas. Treine-a para ser uma auxiliadora idônea do futuro marido dela. É aquilo que eu falei para vocês. Você não sabe se a sua filha vai se casar, mas a regra é que se case. Né? O celibato não é a regra. Né? Nós temos poucos anos para ensinar isso para as nossas meninas. Poucos anos. Poucos anos. E precisamos aproveitar. Ensine a ela que a sua vida se centrará na vida do marido e que os dois caminharão juntos. Ensine a ela que é uma honra que a vida dela se centre na vida do marido e que ela seja a ajudadora dele. E eu quero terminar com um dizer de Gerard Van Groningen, naquele livro A Família da Aliança, que é um livro sensacional, dizendo a importância que é uma mulher auxiliadora. Olha que descrição bela e como é urgente ensinarmos isso às nossas meninas e às nossas moças. Ele diz assim: Deus é o único descrito na Bíblia como auxiliador. Vocês sabem disso, né? Que a mesma palavra para auxiliadora é a mesma palavra usada para designar Deus em vários textos, inclusive naquele salmo que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aquela palavra é auxílio. O meu socorro, o meu auxílio vem do Senhor. Então, nós mulheres somos comparadas nessa vocação ao próprio Deus. Olha que coisa honrosa. Aí ele continua: em outras palavras, Deus, quando criou a mulher e disse que ela seria auxiliadora, ele estava dizendo para Adão: eu darei a você alguém que espelha um outro aspecto da minha imagem. Eu darei a você alguém que ficará ao seu lado e irá representar-me de uma forma única para você. Ela, como portadora da minha imagem e semelhança, irá representar-me como alguém que ficará ao seu lado para ajudá-lo a permanecer firme, auxiliar a entender que você nunca estará só. Foi dado à mulher um papel específico. Ela espelha a Deus em vida. Isso certamente significa que o homem necessita de auxílio, não somente de Deus,
mas de alguém que representa Deus. Que coisa linda, né? Que excelência o papel da mulher. Que diferença do papel chulo que o mundo diz que a mulher tem. De inferioridade. Que diferença do que o mundo diz que é o papel da mulher no lar e na família, daquilo que Deus pensa do papel da mulher no lar e na família. E você prefere ficar com a opinião de quem? Do seu Deus ou do mundo que jaz no maligno? Que o Senhor nos ajude, nos capacite a mudar a nossa mente. Lembra que Paulo fala lá em Romanos? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é isso aí. Tira conceito mundano, coloca conceito bíblico. Tira ideias mundanas, coloca ideias bíblicas. E que nós auxiliemos as nossas filhas e as meninas das nossas igrejas a serem essa mulher. Vamos orar? Senhor, necessitamos da Tua ajuda, Pai, porque nós não podemos ensinar alguma coisa que nós não vivemos. E como é difícil lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa. Nos auxilia, Senhor, auxilia as minhas irmãs aqui presentes, as irmãs dessa igreja local e de outras igrejas locais que estão aqui hoje, a serem femininas, conforme a Tua palavra, e a ensinar isso como vocação para as suas filhas, para as suas netas, para as suas noras, para as meninas das suas igrejas. Nos ensina, ó Deus, a formar uma geração que ande na contramão desse mundo, também nesse aspecto, como em todos os outros da nossa vida. Nos auxilia, nos ajuda. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.